Na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo que ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Então, é importante ir absorvendo esses conceitos, porque o que nós pensamos, o que nós fazemos, os nossos sentimentos, as nossas ações aqui na Terra, elas vão permanecer de forma muito semelhante quando desencarnados. Então, se a gente tem, e lá no período de desencarne, as dificuldades seguramente são maiores. Tá? As dificuldades seguramente são maiores. Então, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes procurem ser as melhores possíveis aqui, porque lá em cima a coisa não é tão simples como a gente pode achar que seja aqui embaixo. Então, essa situação é que faz com que nós passamos por esse processo de evolução. Então, se nós evoluirmos durante a encarnação, nós vamos ter possibilidade de ter períodos de desencarne mais tranquilos, que a gente possa ter isso em mente. E essa diferença, ela é muito simples, tá? São palavras muito pequenas. É uma pena que vocês não estão vendo, mas vão ouvir, seguramente vão ouvir. Se nós temos o espírito de fé e caridade, nós vamos ter períodos na erraticidade com bem mais tranquilidade. Se nós temos o espírito de orgulho e egoísmo, nós vamos ter períodos na erraticidade de bastante dificuldade mesmo. Tá? Da mesma forma como nós podemos viver aqui na Terra, que é o nosso mundo, e é ele que serve para nós, encarnados como referência, né? Com esses sentimentos, rodeado desses sentimentos, alimentado desses sentimentos de orgulho e de egoísmo. Isso nos causa um sofrimento muito grande e nos desencarnados da mesma forma. Tá? Então, se temos os sentimentos de fé e caridade, isso nos traz uma vida mais leve, nos traz uma vida de consciência muito mais tranquila, de poder deitar no travesseiro e descansar com mais tranquilidade à noite. Tá? Então, que nós possamos trilhar, não é fácil nem é simples, mas que nós possamos trilhar pelos caminhos da fé e da caridade, para que em outras encarnações nós possamos ficar mais tranquilos e evoluídos. Então, o item 25, tá? Que é a necessidade, está lá no item 25, né, do capítulo 4. Outra pergunta: será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Tá? Então, será que isso, né, como nós discorremos agora há pouco, que o caminho do orgulho, o caminho do egoísmo nos faz sofrer no período de desencarne? Então, será que quando eu vou ser reencarnado, eu vou ter uma punição porque eu cultivo dentro do meu coração o orgulho e o egoísmo? Então, vamos ver se isso aí é verdade mesmo. Deus, preste atenção, Deus dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Perante Deus, meus irmãos, nós somos absolutamente iguais. A diferença, quem pode fazer, somos nós, encarnados, em qualquer que seja o mundo que nós estejamos vivendo. Nos mundos primitivos, no nosso mundo de provas e expiações, e assim sucessivamente. Deus, quando criou os nossos espíritos, Ele nos criou exatamente iguais, com os mesmos direitos e com as mesmas opções. Essas opções, né, traduzidas pelo livre-arbítrio, cabe a nós escolher. A escolha de opções no caminho da fé, no caminho da caridade, nos fazem ter um caminho muito mais suave, muito mais leve.
A escolha das opções pelas outras que eu falei, que não é bom nem ficar repetindo, nos faz ter um caminho de mais dificuldade, com mais pedras muito maiores no nosso trajeto. Então, o livre-arbítrio, né, já estamos próximos, né, de concluir. E sobre o livre-arbítrio, aí nós trouxemos alguns trechos, né, do próprio Evangelho, do capítulo 4, para que nós possamos refletir. Na verdade, o objetivo, né, dessa fala da noite de hoje, como sempre a gente faz questão de colocar, é que nós temos a pura obrigação de provocar em todos, inclusive em nós mesmos, a curiosidade. Então, são trechos do Evangelho, tá, que vai nos fazer parar um pouquinho, pensar um pouco e pegar o Evangelho, começar a ler e aos poucos ir aprofundando o nosso estudo. Então diz lá: aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. Tá? Então isso, né, essa maneira menos aflitiva de viver, a colheita dos frutos mais saborosos, dos frutos mais deliciosos, só depende do nosso trabalho. Então é o meu trabalho, é o seu trabalho que vai fazer com que nós possamos colher melhores frutos adiante. E o contrário pode existir, né? Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. E é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. Então, existem muitas situações que nós podemos, depende da nossa vontade, que nós podemos resolver, que nós podemos nos tranquilizar fazendo e seguindo os ensinamentos do Evangelho, fazendo e seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É fácil, no mundo que nós vivemos, da oportunidade, da exposição, de coisas que são nos oferecidas todos os dias nós somos colocados à prova. Mas não é impossível, basta ter aquela palavrinha de 2 letras, fé, que a gente consegue. Tá? Então, se a gente se desobserva desses sentimentos, a gente pode mergulhar numa bola de neve. Tá? E aí esse sentimento de desobediência às leis de Deus, de desobediência e desobservação do que Deus nos ofereceu como a igualdade, como a liberdade e como a fraternidade, para opções do nosso melhoramento, isso pode nos custar caro e pode nos levar a sucessivas e sucessivas reencarnações, com uma dificuldade muito grande de se desvencilhar, com uma dificuldade muito grande de deixar de lado esse sentimento do orgulho e do egoísmo. Então, será que realmente a reencarnação é um castigo? Pelo contrário, meus irmãos, a reencarnação é uma enorme, uma super, uma mega oportunidade que Deus nos dá. É uma oportunidade muito grande que nós temos de reparar erros que nós eventualmente cometemos em encarnações anteriores. E essa oportunidade, ela não será negada. Dificilmente isso pode acontecer. Você não vai reencarnar porque você não merece reencarnar. É o contrário. Todos nós merecemos, todos nós vamos reencarnar. Agora, o livre-arbítrio é que vai nos mostrar esse caminho de regeneração, esse caminho de mudança de pensamento, de mudança de conduta, para que a gente possa viver dias melhores. Então, o próprio Evangelho faz uma comparação com os graus de ensino que nós temos. Então, nós temos o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. E se levar pau? Se a gente, quando está lá no 8º ano do ensino fundamental,
não conseguiu nota suficiente para passar para o 9º ano. O que é que nós vamos fazer? Vamos ter que repetir de ano. As encarnações são exatamente isso. Nós podemos evoluir até um pós-doutorado, dependendo dos nossos estudos e das nossas práticas. Então eu vou estudar o melhor possível, eu vou fazer a melhor prova possível para conseguir pelo menos a nota mínima para poder passar de ano. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer a melhor prova possível para poder pelo menos melhorar, subir um degrau na minha evolução. Então é uma comparação interessante usada lá no Evangelho, que quando você é reprovado de ano, quem lhe reprova não é o professor. Quem lhe reprova é você mesmo, porque você não estudou o suficiente, não se dedicou o suficiente para passar de ano. E não tem empurrãozinho. Se perdeu de ano, infelizmente, vai ter que resgatar todas as situações que levaram a você perder de ano. Então vai ter que estudar mais um pouco, vai ter que trabalhar mais um pouco para poder conseguir passar de ano. Então a gente espera que realmente nós vamos entendendo como é que é essa situação do passar de ano. Então, para concluir, tá, nós queremos trazer essa frase aqui que diz: a reencarnação é uma lei da natureza, apoiada nos princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, se nós conseguimos seguir sempre esse objetivo, nós vamos conseguir melhorar as nossas encarnações. Então, essa é a contribuição, pessoal, da noite de hoje, sobre esse entendimento do que é encarnação, para que nós possamos refletir. Então, concluindo a nossa atividade de hoje, esperamos que tenham, né, o copo com a água do seu lado, para que possamos, né, nesse momento, fechar levemente nossos olhos e fazer a nossa prece de conclusão da atividade. Tá? O Mestre Jesus, nosso irmão,